Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 184 do Posto Emissor. Estamos a 28 de fevereiro de 2024, no estúdio em Passo de Arcos. Eu sou o Paulo André Cecílio e comigo está alguém que dispensa apresentações, Luís Represas. Nascido em Lisboa a 24 de novembro de 1956, foi membro fundador e vocalista do Estrovante, banda onde esteve de 1976 a 1992, que se reuniram depois esporadicamente. Estreou-se a solo com Represas no ano seguinte e lançou recentemente Miragem, novo álbum de uma carreira com quase 50 anos. Luís, bem-vindo ao podcast da Luís. Olá, muito obrigado, Paulo. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O mundo é casa grande, viajante, sou eu. Caminhos vão ficando para quem vier. O coração é o passo que me faz ir atrás. Ora, Miragem. Álbum e canção que ficou 10 anos na gaveta. Exato. Porquê tanto tempo? Porque ela quis assim. Não De houve forma motivo muito nenhum, não houve simples. motivo nenhum, só que não, nenhum de nós. Nós apresentámos-nos precisamente há 10 anos, 10, 11 anos. Apresentámos entre mim e a canção no estúdio do Ricardo Leão, que é o compositor, e que me propôs fazer, se eu gostasse da música, propôs fazer a letra e já que ali estava, cantá-la também. Juntámos tudo, o útil ao agradável, visto que eu tinha gostado imenso da música e a letra saiu ali. Cantou-se, fez-se uma maquete limpinha, bonitinha, que ficou guardada à espera que um de nós, o primeiro que avançasse, que encontrasse propósito para que ela fosse lançada. E não aconteceu durante estes anos todos. Até que, quando eu estava já no fim do ano de 22, à procura de material para começar a ser reunido para um novo disco, encontrei num ficheiro com esta canção. Ouvia, primeiro não percebi bem, não sabia bem o que lá estava. Tinha um título meio louco, LRRL, Luís Represas, Ricardo Leão. E quando eu percebi que era esta música, fui um bocadinho a medo, porque tive medo de ter alguma desilusão com ela, porque já não me lembrava bem. E quando ouvi, senti que estava muito mais próximo de mim do que estaria naquela altura. E Ela foi alterada de alguma forma desde a maqueta? Não, estava limpinha, estava assim, exatamente intocada. E falei com o Ricardo Leão, perguntei-lhe se ele tinha feito alguma coisa com ela, ele disse que não. E então, a partir daí, avançámos para incluí-la no novo disco. Mais tarde encontramos-nos, temos uma conversa sobre este assunto, sobre música e sobre aquilo que eu estava a fazer. E surgiu a ideia, que eu acho que é lógica e muito bem avisada, do Ricardo fazer a produção e fazer os arranjos do disco e trabalhar com a sua equipa, com os músicos que ele entendesse, no seu estúdio, no Brasil. Ou seja, não ter de me deslocar para lá e ele fazer todo o trabalho com o entendimento e com a confiança que eu tenho nele e depositada nele para eu fazer esse trabalho. Acontece que a parte vocal também pusemos em questão onde é que ele seria gravada. Fazia todo o sentido gravá-la cá em Portugal. E visto que eu aqui tenho acesso a um recurso fundamental, que é quem está lá, quem está do outro lado do vidro. Enquanto eu gravo, é fundamental teres alguém que está de alguma forma a suportar toda a parte de escrutínio artístico e técnico daquilo que tu estás a fazer. E aí eu ter ido buscar o Manuel Rebelo, que é um grande cantor, tem uma escola de canto fantástica, que é Vocal Emotions, e conhecemos há muito tempo. Trabalhámos juntos, ele trabalhou comigo como
entre aspas, como treinador, não? Mas como... E então ele conhece muito bem a minha voz, conhece muito bem a minha forma de cantar, a minha maneira de cantar, conhece também a minha maneira de compor, a forma como eu digo as coisas e eu digo as palavras, e nem nada melhor do que ninguém, melhor do que eu, para estar do outro lado do vidro. Portanto, tudo isto, estas peças foram todas colocadas no sítio certo do puzzle, sem um bocado sem travões. Houve aqui uma fluidez muito grande, houve como se tivesse aberto uma comporta de um rio e que tivesse ido por ali fora. Este é o álbum a solo mais curto da tua carreira. 35 minutos e 57 segundos. É lá, é uma coisa que eu ainda não me tinha dado ao trabalho de somar. Vivendo e aprendendo. Como é? 37? 35 segundo o Spotify. 35 minutos e 57 segundos. Ao terminar, sentiste que não tinhas mais nada para cantar? Ficou alguma coisa no arquivo? Ficou. Muito pouco? Ficou bastante. Ficaram para aí mais 2, 3 que poderão vir a ser lançadas. Poderão vir a ser mais tarde, a ser trabalhadas. Agora vão ficar nesse plosio. Mas repara, há aqui duas situações. Uma delas que para mim é fundamental, que é qual é o propósito de se encher, de repente se fazer e de pôr cá fora muitas músicas, não é? Na época dos discos, seja do vinil, seja do CD, ou seja, de que as pessoas levavam para casa, que eu continuo a dizer que muita gente lá continua a levar para casa, eu não desisto desse propósito de fazer com que as pessoas continuem a encarar o disco como a mesma atitude com que encaram um livro. É para ser ouvido do princípio ao fim. A primeira vez que se ouve, ou quando se quer ouvir, há que ter uma análise e as pessoas possam debruçar bem sobre aquilo que o compositor, aquilo que o artista, que o intérprete quer dizer e quis fazer, porque é que foram aquelas canções, não é? Aquilo não é material avulso que se vai pondo lá para dentro. Mesmo não sendo um álbum conceptual. Tudo isso revela, todas as canções que lá estão revelam o estado de espírito e a forma com que como o compositor e o escritor e o artista encaram a música naquele momento e dão-te tudo de si. E isto faz sentido, ou seja, quando nós temos não 9, mas sim 10, 11, 12 ou 13 canções. Quando isso começa a ser cada vez mais limitado, ou seja, a rapidez com que se ouvem as músicas, o Spotify que tu falaste agora, o lado a falta de tempo que temos para nos sentarmos tranquilamente e ouvir uma obra inteira, pôs-me de facto a pensar: porque é que eu vou fazer estas músicas todas? Ou seja, porque é que eu vou estar aqui a reunir cromos para pôr numa caderneta? Não pensaste, por exemplo, lançar um single um mês e um single no outro, em vez de os reunir todos em álbum? Isso tem muito a ver com a história da economia de escala, não é? Ou seja, quando tu tens que orçamentar tudo isto, não é um trabalho, isto não nasce do nada, não é? Todo um trabalho de estúdio, músicos, produtor, sei lá, arranjadores, tudo o que tu tens. Repara que é muito diferente quando tu trabalhas sozinho ou quando tu tens uma banda. Quando tens uma banda, estamos todos à uma, não interessa, vamos para dentro do estúdio e trabalhamos todos para o mesmo propósito, para dentro do mesmo pote. Quando tu estás sozinho, tu tens que reunir de gente que trabalha e que tem que ser paga pelo seu trabalho, não é? E isso coloca-te numa posição também de seres quase um empresário que tem que fazer o orçamento, que tem que orçamentar, tem que olhar e tem que ver o que é viável e o que é que pode virar-se contra ti quando tu começas a querer dar o passo maior do que a perna, ou seja, começas a imaginar que teres recursos que são altamente dispendiosos e que são quase inatingíveis pela capacidade financeira que hoje em dia um artista tem para gravar, não é? E essa é real. Por exemplo, vou-te dizer, neste caso, e muitos somos assim, porque somos autores também. A Sociedade de Autores aqui e o Fundo Cultural da Sociedade da SPA tem sido fundamental para nós podermos fazer o nosso trabalho, porque posso dizer que sem isso seria extremamente difícil. Precisamente quem está sem editoras ou quem não está. Portanto, isto para te responder que aquelas 9 canções, sendo elas à partida as canções que eu queria pôr cá fora e que estavam em estado de avançar para as mãos do arranjador, etc., faziam também todo o sentido em termos de ocupar o espaço que eu achei e eu entendi como plausível para quem quisesse ouvir
quem eu sou agora e ouvir o sentido completo deste conjunto de canções. Que as pessoas vão compreender quem tu és agora? Espero bem que sim. Isso é o que se espera, não é? Não é? Ou seja, é aquilo que se revela. Ou seja, eu não estou a revelar um produtor, não estou a revelar uma tendência, não estou a revelar uma moda, seja o que for. Eu estou-me a revelar a mim, obviamente, reunido de todos estes fatores. Não é? Falando de artistas / intérpretes, no Miragem tens uma canção com Zélia Duncan, no Boa Hora tinhas com Jorge Palma, Mia Rose, Carlos do Carmo. Da tua, imagino, infindável lista de contactos, com quem é que ainda não cantaste e com quem é que gostarias de ter cantado? Sei lá. Tanta gente. Mas eu posso... eu acho que cá em Portugal, praticamente, os mais próximos da minha geração, acho que já cantei com toda a gente. Tive a sorte de ter em 94 um programa na televisão que se chamava A Música dos Outros, e onde eu cantei com que não diga totalidade, mas cantei com a grande maioria de quem nessa altura cantava e que fazia sentido. Ou seja, há aqui uma ligação muito próxima em relação àquilo que aqui passam bem em Portugal. Há dois nomes que estão longe, mas que fazem parte da minha caderneta de cromos, com quem eu gostaria de partilhar, e que já vai descendo a altura por qualquer dia. Um é o James Taylor e a outra, mais difícil ainda, a Joni Mitchell. Porque são dois. Agora, se calhar é mais fácil, agora que voltou ativo. Pois, sim. Pois, se calhar, sim. Agora tiveste bem, sim, senhor. Agora, são de facto dois nomes que para mim são duas referências. São duas grandes referências, não só do ponto de vista de escrita, de composição, mas de escrita, composição e de interpretação. Eu acho que eu tenho estas componentes todas que para mim são fundamentais. Fazendo uma de muitas primeiras viagens ao passado, uma das primeiras, se não mesmo a primeira menção do nome Luís Represas no jornal, deu-se na Capital, 8 de maio de 1975, onde foste identificado como porta-voz da Luar, Liga da Unidade e Ação Revolucionária, porta-voz no Liceu Pedro Nunes. Eu tenho esse artigo. No pós-25 de Abril era imperativo para um jovem envolver-se na luta política? Acho que fomos todos embrulhados no meio disso tudo, não é? Acho que só quem fosse completamente... Sentiam que era uma espécie de obrigação? Não, só quem fosse amorfo ou vegetal, é que não... Quando eu digo vegetal não tem nada a ver com condição física, mas quem fosse amorfo e vegetal do ponto de vista de não ter movimento, não perceber aquilo que estava a passar à sua volta e de repente decidir ficar amorfo em relação àquilo que estava a acontecer. E depois é óbvio, ainda por cima para alguém que era profundamente despolitizado, como eu era até, e depois comecei a partir daí, pelo menos a reunir ideias na minha cabeça, houve contactos e houve pessoas que se aproximaram, colegas do liceu, etc., que de repente estávamos ou seja, nesse grupo de jovens que estavam a assumir um pouco aquilo que era a nova realidade política. Antes do 25 de Abril, no Liceu Pedro Nunes, ouvia-se falar no Maesl, mas eu estava muito longe disso. Naquela altura, de repente, apareceu tudo, não é? E o Liceu Pedro Nunes foi um liceu, como tu podes ver nesse artigo, era um liceu que estava... Era uma colmeia. Sim, este artigo específico fala de 12 facções. Ponto, é isso, são 12, já não me lembrava, eram tantas, não é? Aquelas que eram dominantes lá dentro era o MRPP e era o CDS e era o EC, não é? Eram os dominantes. CDS, PPD, mas eram as dominantes. Ou seja, tínhamos aqui uma esquerda, tínhamos uma extrema mais esquerda, uma esquerda maoísta, e tínhamos aqui aquilo que se chamava a direita. E aquilo à partida corria tudo bem. E de facto nós éramos 6, não é? Aquele grupo da Luar, que não fazíamos mais nada, nós observávamos muito aquilo que estava a passar. E de alguma forma, e de facto há os que ainda existem e que testemunharam isso,
nós não tínhamos uma intervenção política como tinham os outros. Nós gostávamos de preservar muito, era o equilíbrio das forças ali dentro, que ninguém se magoasse, não é? Porque havia, de facto, houve ali certas situações tempos propícios a que alguém se magoasse. E magoou-se muita gente. E nós não éramos propriamente os guarda-costas, os guardiões da tranquilidade, nada disso. Mas de qualquer forma gostámos muito gostámos muito de ter evitado que algumas coisas mais graves tivessem acontecido, não é? Os músicos dos Trovante, já agora, os ou o Trovante? Nós dizemos o Trovante. Cá, dentro de quase todos os artigos que se lêem, há uns que é com o Trovante e há outros que é com os Trovante. Acho que não somos propriamente, não somos aqueles, ou seja, não somos, como é que eu te dizer, não somos, é o que tu quiseres, como quiseres. Conheceram-se na União dos Estudantes Comunistas em 1976. Para além desse encontro, o que é que recordas mais desses tempos, nessa união? Eu recordo fundamentalmente aquela rapidez com que nós nos entendemos musicalmente, não é? Quando nós começámos a perceber que quando um pegava numa guitarra e outro pegava num instrumento de percussão ou numa flauta ou sei lá, de repente as músicas que nós tocávamos eram mais ou menos as mesmas que nós ouvíamos, ou seja, e não era propriamente aquelas que nessa altura estava a chegar cá muita música da América Latina, e nós tínhamos muito esse entendimento de que era aquilo que nós queríamos tocar e queríamos agarrar e pôr mão em várias fontes culturais, em vários universos culturais. E foi isso um bocado que aconteceu. Ou seja, o que dá origem ao Trovante é um bocado esse lado imaginativo, e esse lado de busca de colocar em canções originais informação que nos chegava de fora, independentemente das fronteiras por onde ela passava. Por isso também foi muito importante e foi para nós fulcral termos participado nos festivais internacionais na Checoslováquia, na RDA, na Bulgária e em Cuba, onde onde tivemos contactos com músicos de todo o mundo em formato condensado, não é? E isso abre-te os horizontes e abre-te a tua vertente criativa de uma forma incrível, não é? Uma forma incrível que não consegues de outra forma, ou que é mais difícil de acontecer de outra forma. E de facto eu penso que a gênese do Trovante está muito aí, não é? E aquilo que o Trovante depois foi e aconteceu muito a partir do Baile no Bosque tem a ver com esse berço, não é? Muito mais fundamentalmente com o berço cultural, muito mais com o berço cultural e com o berço da música e das palavras, do que propriamente de termos nascido e de nos termos encontrado no ambiente político que era a UEC. Acho que esses lados que foram importantes, obviamente são importantes na nossa vida enquanto cidadão, é importante enquanto cidadão na minha e na vida dos outros, calculo eu, mas que fundamentalmente a forma como nós crescemos, que nós nos encontramos na música, tem a ver com esses contactos todos que se foram abrindo, e a forma como nós encaramos sempre a música, ou seja, uma coisa que um elemento, um ser vivo que não tem fronteiras. Fala-me dessas idas a Cuba e à Checoslováquia, porque estamos a falar de países que na altura pareciam extremamente distantes, ainda para mais nós acabados de sair do 25 de Abril, tudo o que se lá passava era basicamente o inimigo, não era? Eu acho que estavam mais interessados eles em nós do que nós neles. Assim, tens alguma história curiosa de alguma coisa que tenham perguntado? Ou não, uma abordagem não, tenho. Eu sei que quando nós chegámos, nós éramos vistos como qualquer um grupo de jovens músicos que vinham de fora de um país irreal, de qualquer coisa que tinha acontecido, uma revolução de cravos, que é isto que aconteceu. Não é? É muito estranho, não é? Isto não veio na história. E depois queriam saber muitas coisas a respeito do que estava a passar. Eram muito inquisitivos? Eram porque tinhas televisões de todo lado, tinhas meios de informação de todos os lados que estavam a fazer a cobertura desses festivais. Esses meios de informação, obviamente, do leste, naquela altura mais leste do que é agora, porque havia aquela separação daquela ferro, chamada cortina de ferro. E
E nessa altura eu lembro, uma vez, vinhamos a descer, estávamos dentro do recinto do espetáculo, tínhamos estado a comer qualquer coisa, acho que estávamos numa cantina. Depois, quando saímos, estávamos a descer as escadas, eu faço a curva da escada e de repente tenho 3 câmaras de televisão à minha frente e a fazer-me perguntas em várias línguas, não é? E de repente... E isto na Checoslováquia? Isto foi na RDA. Na RDA, ok. Foi na RDA ou terá sido na Bulgária? Já não me lembro. Foi num desses sítios. Não me lembro. Foi num desses primeiros. Deve ter sido na Bulgária. Eu lembro desse choque que foi de repente tu teres de falar se assumir enquanto cidadão de um país, dar notícias do que se passa daquele país, no teu país, de repente distribuir-se em 3 línguas, estares numa conferência de imprensa em que tens ali uma atitude responsável. Responsável em que tu tens de saber muito bem o que é que vais dizer, o que é que não vais dizer. Isto tem que ser decidido no segundo, no momento. E isso também nos deu a nós, não só a mim, mas aos outros todos que tiveram de repente deu-nos alguma tarimba em relação à forma como nós temos que descodificar todos os acontecimentos que passam no teu país, por forma a poder ser claro e poder ser imparcial em relação àquilo que vais dizer, àquilo que vais comentar. E é certo, isso para nós foi incrível dentro da nossa formação. Ora, vou ser um pouco provocador, não por ideologia, mas na tua primeira vinda ao posto emissor, recordaste uma declaração de um militante do PCP que disse a Álvaro Cunhal que a rapaziada do Trovante anda a portar-se mal. Olhamos hoje para as sondagens. É o PCP quem se está a portar mal? O PCP está-se a portar como se porta, como ele acha que tem de portar. Ou seja, tem as suas convicções, tem o seu caminho, tem a forma como deve atuar e como considera e como respeita as suas convicções. E eu acho que os partidos políticos devem ser isso mesmo. Ou seja, devem ser os guardiões das suas convicções, não é? E isso depois faz a sua interação com os seus militantes, com os seus não militantes, com o país onde estão inseridos. É tão simples quanto isto. Manter-se fiéis às convicções implica ortodoxia ou... Ser fiel às suas convicções implica ser fiel às suas convicções. Ao Jornal Ilustrado, em 1990, disseste que há políticos em quem eu ainda quero acreditar para não cair no vazio total. Com o aproximar destas novas eleições legislativas, mantens essa crença? Com o aproximar destas eleições legislativas, eu tenho uma crença, e essa é indelével, que é a crença que eu tenho nos portugueses, não é? Hoje em dia, português é uma expressão tão corriqueira, tão demais, não é? Mas sim, a confiança que eu tenho no povo português. E o povo português hoje em dia também está muito segmentado. E eu penso que essa confiança que nós temos no nosso próprio país, na nossa própria cultura, é fundamental para que possamos ter o nosso posicionamento e o nosso lugar na nossa sociedade. É daí que parte tudo. É engraçado que falas de crença na cultura, porque a minha próxima pergunta era sobre os debates em que muito pouco se fala de cultura. Nada. Aquela história, e a cultura disse nada, não é? Eu ia perguntar se ser artista ou continuar a ser artista é uma luta inglória. Não, antes pelo contrário. Não é uma luta. Dá-te ainda mais vontade. Atenção, vamos ver uma coisa. Nós o artista não é não vem para a arte, nem desenvolve a sua arte para lutar na sua arte. Pode lutar por várias coisas, pode lutar por causas, pode lutar por muita coisa, mas não está lá para lutar, não é? Ou seja, quando abraça a arte... Mas sendo tão menosprezado, ainda tem vontade de ser artista? A questão não é... tu dizes-me por ser menosprezado. Não é o artista que é menosprezado. Eu penso que é mais grave do que isso. É a própria cultura que é menosprezada. Não é? O artista faz... Quando te dizia há pouco, o artista, quando abraça a arte porque a arte é qualquer coisa que lhe é endémica, que lhe é própria. Não é? Que depois o que ele faz com ela é outro assunto. Ao que ele dedica essa arte é outra questão. Agora,
é evidente que muitas vezes os artistas se sentem magoados quando sentem que o seu objeto de arte é maltratado, que é descuidado, que é ignorado. E nesse sentido, não é desistindo e atirando com a toalha para o chão que nós vamos de mimimi dizer sou muito maltratado, não quero fazer mais isto. É curioso porque foi a mesma resposta que o Nick Cave deu recentemente a um fã que lhe questionou sobre isso. Sim, olha, para lá está. Então, pronto. Porque quem atira com a toalha para o chão não é artista. Não é. Então dedique-se a outra coisa, vá fazer outra coisa. Teve os seus 15 minutos de fama, ou 20 minutos, ou 15 anos de fama, mas vá fazer outra coisa. É? Agora, quem está aqui e que tem isto como próprio do seu ADN, não tem outra coisa de fazer do que senão continuar a fazer a sua arte, continuar a fazer aquilo, a sua arte da forma mais competente que tem para fazer, ou seja, mais honesta e mais franca em relação àquilo que faz. Não é? E isso é que é fundamental no artista, aquilo que é de inteiro, dizer mas isto está fora daquilo que se faz hoje em dia, pois está bem, mas é aquilo que eu faço. Não é? Sinto uma pessoa... Agora, desculpa, em relação... Mas depois corta esta parte também. Em relação ao cuidado que os Estados dão à cultura, eu penso que a grande parte dos artistas, ou seja, a maior parte dos artistas são o que são e chegaram onde chegaram sem o Estado. Não é? Mas o Estado é fundamental para criar oportunidades, não é? Para criar oportunidades e não fazer com que nós estejamos constantemente a reinventar a roda. É importante que o Estado tenha esse papel, não é? De abrir oportunidades, o lado do ensino, o lado da educação, o lado da educação e da cultura, não é? Estes dois lados, que embora estejam burocraticamente separados ou administrativamente separados, eles andam sempre de mão dada, a educação e a cultura. E eu penso que estas coisas há que ter uma análise, há que ter um estudo mais aturado e um cuidado mais aturado em relação a estes dois fatores. Porque nós continuamos a deitar muito a perder tempo a reinventar a tal roda. E houve uma coisa que me fez uma imensa aflição e foi dar um pequenino exemplo do que é o descuidado. Eu andei no Liceu Pedro Nunes. E o Liceu Pedro Nunes tinha o ginásio antigo, que era o salão. Depois temos um ginásio moderno que se fez, que é espetacular, extraordinário. E nesse salão, que era o ginásio antigo, existia uma cabine de projeção com uma câmara de projetar de 35mm, não sei o quê, e existia no salão um palco. Um palco de teatro. Não é? Um palco de teatro com as dimensões suportadas naquele salão, mas um palco de teatro. Onde havia aulas de teatro, onde se podia, enfim, é um equipamento. Um palco é um equipamento. É um equipamento que nós podemos falar em termos de cultura, é um equipamento sagrado. Não é? É um altar, no fim de contas, onde tudo se pode passar em termos de arte. Acontece que eu, há tempos, voltei lá, depois das obras feitas de modernização, que eram fundamentais que existissem, e quando eu chego vou visitar o ginásio e vejo que uma parede. E o que é que se passa aqui? Uma parede? Mas o que é que aconteceu com o palco? Perguntaram-me, o palco, qual palco? O palco que havia aqui. Parece que sim, havia um, mas isso tapou-se, que não fazia aqui falta. E eu fiquei a olhar para ele, tive vontade de chorar. Sério. Pronto, olha, é um exemplo. O que é a falta de aposta. Não é a falta de tudo. Acho que tudo. Isto aqui é chegar baixo. Sendo uma pessoa com tanta vida, tanta carreira, não hesitei em confrontar-te uma vez mais com uma citação tua. Em 1982 disseste: o grande erro deste país é que vive para alimentar Lisboa. Mais de 40 anos depois algo mudou? Mais de 40 anos depois constatamos uma realidade muito, muito curiosa, que é a nossa concentração populacional e não só, e muitas vezes empresarial também, mas existe coladinho ao mar. Não é? E nós somos um país periférico. Não é? E nós continuamos a chamar ao interior quem está colado à fronteira com Espanha, não é? Ou seja, mais próximo da Europa. Será que estamos a pensar bem? Não é? Não... És a favor da regionalização? Eu sou a favor de uma...
eu sou a favor de um cuidado maior com o poder local. Ou seja, o poder local é aquele que está mais... Eu sou um fã do poder local. O poder local é aquele que está mais próximo das populações, é aquele que trata a população por tu, é aquele que sabe qual é o seu cuidado. Seja uma autarquia de 20 mil habitantes, seja uma autarquia de Lisboa. Temos que estar próximos dos habitantes. São eles que sabem quais são as necessidades, como é que a população pode, como é que esse local se pode desenvolver, quais são as necessidades em termos de investimento, como é que podemos evitar fazer investimentos que não fazem nenhum sentido, em vez de outros que ali fariam, obviamente, sentido para o desenvolvimento local. E isto tem a ver, tem a ver um bocado também com a cultura. A história dos teatros. Nós temos, hoje em dia, podemos dar ao luxo, não é um luxo, repara, a palavra luxo aqui é não é coincidente com aquilo que podes querer, mas temos o privilégio, vamos por aí, de ter por todo o país espalhados teatros, auditórios que estavam obsoletos, que foram reformados, outros que foram melhor ou pior, mas temos hoje em dia uma quantidade de equipamentos culturais dos quais nós podemos orgulhar. Agora temos um problema, não é? Temos uma data de Ferraris, mas esquecemos que os Ferraris de facto gastam muita gasolina, precisam de mudar de pneus, precisam de mecânica, precisam de mecânicos, ou seja, é preciso toda uma estrutura que possa suportar para que esses equipamentos funcionem e que esses equipamentos tenham uma programação, não só uma programação eficaz e de qualidade, mas também que sejam abertos à programação externa que chega e que vai ocorrer a esses teatros. Isto é necessário que eles consigam viver. Não é o artista que de repente quer fazer um espetáculo no teatro tal e que a programação está fechada. Há que abrir. E há que abrir outra coisa que é fundamental, que é privilegiar a rede dos teatros. Ou seja, nós temos que olhar sempre que somos um país com poucos recursos. Não somos um país rico. Não é? O dinheiro não abunda. E o que é fundamental é que nós possamos recolher usar estes recursos todos da forma mais eficaz possível. Ou seja, a rede dos teatros, se eu vou tocar a um teatro em Braga, os outros teatros à volta poderão ser informados que eu estou por ali. Não é? Ou seja, que quiserem contratar, nós temos... Ou seja, tudo isto eu estou a dizer isto de uma forma muito mais simplória possível, mas muitas vezes o simples é o que resolve. É o que resolve. Mas temos que olhar isto com esta simplicidade e com este bom senso. Não é? Como é que nós pomos isto tudo a funcionar? Ou seja, como é que nós pomos estes Ferraris todos a trabalhar e a entrar na corrida da qualidade e de levar a cultura às pessoas, sem de facto sem sermos milionários. Não é? É fazer o muito com pouco. Ora, tu, antes de seres músico, alimentavas uma vontade, digo assim, de seres médico. Ter-te-ias arrependido? Se eu estou arrependido? Se ter-te-ias arrependido? Não, porque eu não sabia que queria ser músico. Essa pergunta faria sentido se eu tivesse alguma vez na minha vida disse assim, eu quero ser músico, vou escolher entre ser músico e ser médico. Não aconteceu isso. Não é? A matemática escolheu por mim e tudo o que aconteceu no país depois de 74 também decidiu por mim. Ou seja, a música caiu-me no colo. Eu na verdade faço esta pergunta olhando para o estado do Serviço Nacional de Saúde. Pois, temos de nos orgulhar do Serviço Nacional de Saúde. Sim. Porque senão isto na pandemia tinha corrido pessimamente. Isso correu bem. Ou seja, isso não correu mal. Eu acho que correu bem. É por causa do Serviço Nacional de Saúde que temos. Agora, tudo o resto, as coisas não se resolvem de um dia para o outro. Nós não podemos acordar para as coisas no momento e dizer assim, isto está mal, vamos resolver já. Não, as coisas tinham que começar a ser resolvidas muito atrás. Sim, perdemos muito tempo nestes últimos 50 anos. Perdemos muito tempo. Perdemos muitos recursos, perdemos muitas vontades. Olhámos muitas vezes para o lado, quando a solução estava ao nosso lado, olhámos para o lado contrário, porque se calhar a solução que estava ao lado não nos convinha. Enfim, todos nós sabemos a história. Basta olhar. Voltando ao chamado interior, isto para quem não compreende que na década de 80 uma viagem, por exemplo, Lisboa a Bragança não durava tão pouco como durava hoje. Vou-te dizer, a primeira vez que fomos tocar a Bragança, que o Trovante foi tocar a Bragança, fomos de avião. Como assim? Era uma situação de datas complicadas.
Aliás, fiz 2 viagens de avião em Portugal continental, de trabalho. E fomos tocar a Bragança, primeira vez, numa festa universitária. Foi incrível, foi de espetáculo. Olá Bragança, foi dos espetáculos mais incríveis, com uma energia incrível da parte nossa e do público. Mas a única hipótese que nós tínhamos para lá chegar era ir de avião, porque senão as datas não davam. Não. E então, nessa altura que ainda havia uma carreira para Bragança, nós fomos de avião. E chegámos lá, parecia que tinha chegado um grupo de estrangeiros. Porque de facto o país nesta altura era assim. Outra vez foi porque tinha um espetáculo num dia em Bragança, foi Bragança, e no dia seguinte em Portimão. Então a única hipótese de nós chegarmos lá todos partidos no fim porque as pessoas às vezes não têm a noção do que é fazer um espetáculo e viajar no dia seguinte. Ou viajar no próprio dia, ou viajar no dia seguinte, fazer muitos quilómetros. Dizia um médico do Carlos do Carmo, quando o Carlos dizia, mas eu aguento e faço, e o médico dizia-lhe, olha, não se iluda, porque um espetáculo seu equivale a uma semana de trabalho de um trabalhador de escritório, por exemplo. Não é? Isto são realidades físicas que as pessoas às vezes não têm essa ideia. E para podermos garantir uma boa prestação no espetáculo seguinte, há que haver o que se quer, não é? Não chegar lá, ele está todo roto, mas é corajoso. Isso acontece muito, por exemplo, nós estarmos arrofónicos, estarmos roucos, estarmos com febre e temos que fazer o espetáculo na mesma, não é? Agora, o que eu estava a dizer é que tivemos de viajar de avião, de Bragança para baixo. Isso, e hoje em dia o país está curto, está muito mais pequenino, não é? Ou seja, hoje já não é preciso ir de Lisboa para Bragança. Não, mas é essa noção de que nós termos que o país encolheu, não é? O país sempre teve esta dimensão. Agora, com a facilidade de deslocação que existe hoje em dia, profundamente de autoestradas, o país de facto encolheu. Agora, houve uma coisa que não encolheu, que eu penso que este país é uma pena não termos uma ferrovia que pudesse pedir messas à rede de autoestradas. Não faz sentido não ter não a termos a funcionar, não temos aproveitado aquela que havia, não temos melhorado. Eu não percebo porque é que eu não posso ir de Lisboa a Madrid em 2024 de comboio. Não entendo. Quando eu chego à Itália e vou para todo lado de comboio, eu chego à Europa e viajo de comboio para todo lado. Agora, porque é que eu em Portugal porque é que eu não vou de Lisboa a Madrid de comboio? Porque é que eu tenho que ir de avião? Não é? Ou tenho que ir de carro? Não faz sentido. Portanto, é todas essas coisas que não fazem sentido. Lá está, os tais 50 anos que andamos a... Tirando essa de Bragança, tens mais alguma história curiosa de um concerto, por assim dizer, fora de capitais do distrito? Eu posso dizer toda, mas em relação aqui a deslocação? Não, em relação a... Como disseste, chegaste a Bragança e pareciam estrangeiros. Houve alguma situação fora de uma capital distrito em que tenhas tocado e que as pessoas tenham achado... Nesta década, atenção. Nesta década? Desta década de 80. Sim. Não, nós chegávamos a muitos lados em que por exemplo, houve uma vez que chegámos e perguntámos pela corrente elétrica. e eles ficaram a olhar para nós e quando nos mostraram a corrente elétrica que estava disponível para nós, ou seja, os acessos, eles estavam... Nós temos, mas isto não foi nada disto que nós pedimos, porque não vai aguentar, nós pedimos não sei quanto de amperagem, e isto não vai ser possível. E isto onde? Isto foi sei lá, agora não te sei dizer. Norte, mas sul. foi no interior, sim, foi por aí. Aí, entre o norte e o sul... talvez às vezes no norte houvesse situações em que as coisas havia mais... olha, neste caso, por exemplo, havia uma fábrica, o eletricista da autarquia chegou e disse, mas é só pedir essa amperagem toda e essa potência elétrica toda, porque então há aqui uma fábrica de sapatos ao lado que nem isso se utiliza, não é? E nós ficámos a olhar para ele e disse, bom, então faz favor, então quer ver? Montou-se tudo, agora ligue lá, não é? E houve outra vez que se ligou o equipamento todo e quando se ligou a aldeia foi com a luz abaixo, não é? Porque havia, ou seja, as infraestruturas, a evolução que houve no espetáculo, em termos técnicos, não acompanhou em muitos lados onde íamos ao interior a evolução do fornecimento das infraestruturas, não é? E isso aconteceu muito, não é? Outra coisa qual é que foi o pior palco em que já tocaste?
O pior palco em que já toquei foi em cima do... isso aconteceu várias vezes, mas naquela era foi particularmente desconfortável porque estava cheio de buracos. Eram duas... estamos em princípios dos anos 80. Sim. Dois atrelados de trator. Dois atrelados de trator encostados um ao outro. E que nós chegámos... Nós já tínhamos um PA nosso, não é? Um bocado porque não havia mais lado nenhum. Portanto, nós investimos num PA nosso, num sistema de som, para que pudéssemos... para que pudesse correr minimamente bem. Nós chegávamos, montávamos nós, etc. Fazíamos aquilo tudo muito limpinho. E nós chegámos e perguntámos: agora não há hipótese por aqui umas bases ao lado para nós pormos as colunas, pomos o som, para pôr o quê? As colunas, as colunas, sim, onde é que nós as pomos? Então, olha, podem pendurar naquela oliveira, né? Depois, quando viram que colunas eram, perceberam que as coisas não eram bem assim. Mas repara, isso tem a ver com a realidade, e hoje em dia as coisas alteraram-se. Hoje em dia já não pões colunas em cima da oliveira. E muito, não é? E muito. Mas todos nós, ou seja, isto não é uma coisa que se passasse só com o Trovante. Sim, claro, claro. Todos nós passamos por isto. E se hoje em dia os músicos que tocam hoje em dia têm o trabalho, têm as condições para tocar que têm, não lhes desejo nada que eles tivessem passado, ou seja, tivessem feito o caminho das pedras como nós fizemos, não é? De todo. Ainda bem que estão assim, ainda bem que é assim. Pena temos nós naquela altura não tivesse assim. Mas eu acho que nós, da nossa geração, devemos ter um enorme orgulho em podermos ter chegado aqui e termos entregue a quem hoje está a começar a fazer a realidade do país em termos artísticos e em termos técnicos que nós temos hoje em dia. Houve um jornalista francês que, ao ver-vos em Paris, em 87, exclamou: os Trovante são o que de mais exportável conheço. Tocar além fronteiras foi algo que tivessem planeado desde o início? Nunca tivemos um gabinete de exportação. Nunca tivemos um gabinete de exportação montado. É evidente que tivemos sempre, havia sempre a ambição de irmos tocar fora e de levar a nossa música fora. Qualquer artista tem essa ambição e esse propósito. Mas nós sempre também, eu penso que isto não foi nada discutido em mesa redonda, não é? Mas acho que foi qualquer coisa que nós fomos sentindo sempre. É que ou seja, se nós tivéssemos investido muito na nossa internacionalização, eu penso que ela nunca iria acontecer, e penso que tínhamos tirado recursos e tínhamos tirado aquilo que nós necessitávamos para a nossa afirmação e para levar a nossa música aqui em Portugal, não é? Eu acho que fundamentalmente era isso. Depois há outra coisa: nós cantamos em português, e o cantar em português ou é assumido como qualquer coisa exótica, não é? Ou tem um formato muito próprio, que é o fado, por exemplo, ou então, fazendo a música que nós fazemos, não seria fácil nós entrarmos noutros países que não falassem português, e o país em que se podia falar mais português, que é o Brasil, como é óbvio, sendo que os outros países de língua oficial portuguesa, em termos de mercado, nessa altura então, nós fomos lá algumas vezes, mas foi com outros propósitos. Com outros propósitos não, era para tocar, mas não era no lado comercial ou comerciável. O Brasil nunca teve a disponibilidade que nós gostaríamos que tivesse. E pronto, são questões que nos ultrapassam. Mas por isso o nosso foco sempre foi muito mais para dentro de Portugal. E sendo que quando íamos lá fora, as coisas corriam muito bem, a FRA, mas dali não passava. Para colocar aqui um ponto final na discussão Trovante, em 2017 o João Gil disse a Notícias Magazine que, se soubesse o que sei hoje, os Trovante não tinham acabado. Normalmente as bandas acabam porque, dito de forma simplória, os seus elementos chateiam-se uns com os outros. É a pergunta mais chata do mundo, mas vão voltar-se a reunir? Não. Acho que já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Acho que cada um de nós está a fazer o seu percurso. Não existem arrependimentos, não existe nada por fazer, não. Se existiu, já ficou mais para trás. Da parte para a parte que me toca, para os outros, não sei. Sim, estou a perguntar-te, falando tu por ti, claro. Não. Ou seja, o Trovante acabou quando tinha de acabar. Como fomos nós que decidimos começar com ele, fomos nós que decidimos acabar.
E o decidir acabar não foi decidir estou zangado com isto, quero acabar com isto, já não me virar costas e vou estar a tirar com a toalha para o chão. Não, nada disso. Como houve a saída do João Gil que saiu e o Artur também saiu, houve aqui uma saída de vários elementos e os que ficaram, começámos a ter a sensação que aquilo não era o Trovante. O Trovante era um ser vivo, um elemento que se alimentava daqueles 7 que trabalhavam para ele. Quando aquilo se começou a desmembrar, nós começámos a perceber que aquilo não fazia sentido. Portanto, fazia muito mais sentido cada um de nós seguir o seu caminho. E foi isso que nós fizemos. O acabar com o Trovante não provocou abalos, e o que nós queríamos fundamentalmente é que não provocasse abalos naquilo que o Trovante foi e é e significa em termos de acervo, em termos de material, em termos de música feita, em termos de tudo o que nós demos à música e que demos à música em Portugal. Saiu em janeiro um documentário sobre a criação do We Are The World, está na Netflix, não sei se já viste. Emocionante. Confesso que me comovi ali. Conta-me tudo. O que é que não, confesso que me comovi. Comovi-me fundamentalmente na ter a noção de reviver outra vez, mas de uma outra forma, vida vivida, o que aquilo foi e o que aquilo significou, não é? Porque naquela altura nós encarámos aquilo de uma forma, agora que volto a repetir, vida vivida, foi. Eu consegui estar a ver o documentário e consegui entrar para dentro daquele estúdio. Consegui ver-me lá dentro. Aliás, nós cá em Portugal fizemos um ameaço. Era onde eu ia chegar. Abraço porque, Moçambique. Exatamente. Que contou, em vez de ser a data da música norte-americana, foi a nata da música portuguesa. Sim. E eu ia pegar precisamente aí. Houve nervosismo, houve lutas de egos, houve emoção. Como é que foram essas gravações? Não, acho que foi... Vamos lá ver uma coisa. A pressão não se compara. Por isto, não é? Por eles serem mais que nós. Porque se tu vires bem aquele documentário e se entrares lá para dentro, eles não são pessoas como nós. Nós temos muitas vezes esta história da fama, de quem está lá fora, os famosos, aqueles que são os intocáveis, quando estão aqui são iguaizinhos aos outros, não é? Como nós somos todos somos assim. Mas eles tinham um problema. É que juntar aquela malta toda que está em digressões mundiais, ou que vem de digressões mundiais, como é o caso do Bruce Springsteen, ele queria ir para casa descansar, e conseguir juntá-los todos no estúdio ao mesmo tempo para lhes dizer naquele momento o que é que eles iam fazer, não é? Isso quer dizer que o abraço Moçambique foi então mais fácil. E consegui-los aguentar até às 5 da manhã, não é? Nós cá em Portugal é muito mais fácil, como deves imaginar, não é? Buscar um ave estrela, buscar outro ao redondo e buscar outro, não é? Ou seja, aquilo é muito mais fácil, muito mais rápido, e como tal não teve a pressão que havia, foi muito mais amigável, não é? Amigável não é amigável, atenção, foi muito mais fácil, foi muito mais simples de fazer isso, não é? Mas estivemos lá todos. Foi um momento em que. Isto foi ao longo de quanto tempo? Um dia, uma semana? Não. Foi feito um dia também. Foi chegar lá e fazer, não é? Não, também. Não, só que foi com a rapidez que se conseguiu fazer, muito maior do que a outra. Porque, acho que são ambientes diferentes. Os ambientes não são diferentes, não é? Os momentos é que são diferentes. Mas não foi nada de... Ou seja, acho que demorou ao mesmo tempo que demorou o outro, só que não foi demorou o tempo que teve de demorar, mas não foi nada de exorbitante. Lembras-te de alguma curiosidade dessa sessão? Lembro-me, mas não apetece contar. Não assim tão escabrosa? Mas lembro-me que estávamos todos muito bem dispostos. Eu lembro de ter cantado ao lado do Carlos Mendes. Não vi as imagens no outro dia. No outro dia estive no programa do Júlio Isidro, no Inesquecível, e ele mostrou essa gravação, porque estávamos a falar da Teresa Silva Carvalho, não é? E de facto, eu quando vi e quando me tornei a ver ao lado do Carlos Mendes, lembro-me que tive, e acontece muito hoje em dia quando estamos juntos, estamos sempre a rir, não sei, é um disparate pegado. E lembro que o ambiente era todo esse, não é? Acho que ali ninguém tinha amargos de boca com ninguém. Penso que ali terá faltado o lado do fado, por exemplo.
Eu gostava de ter visto lá o Cais do Carmo, por exemplo. Mas eram outros tempos, era outra época. Ora, já viajaste pelos 4 cantos do mundo. Certa vez apontaste a viagem que fizeste à Antártida como uma das que mais te marcou. Se não, a que mais te marcou. Que aventura foi esta? Isto foi uma oportunidade fantástica, criada pelo Costa Félix. Tinha uma agência que era as Viagens do Fim do Mundo, e que tinha feito 10 anos antes uma viagem ao Polo Norte, viagem turística, uma agência de viagens, portanto, não é? E quis celebrar estes 10 anos com uma viagem ao Polo Sul. Não será ao Polo Sul, porque o Polo Sul, por mais que nós... O Polo Sul está muito longe. O Polo Norte está já aqui. Nos mapas mundis parece que não, mas... O Polo Norte está já aqui, né? Está já aqui. Agora, quando tu vais à Antártida, quando tu chegas à Península Antártica, que é a viagem, corres a Península Antártica, que é aquele pezinho da maçã, que parece uma maçã, um pezinho, tu estás a cerca de 2000 km do Polo Sul, ou mais. É incrível a distância. Mas estás na Antártida. Agora, na Antártida, e fizemos essa viagem porque o Costa Félix convidou a Margarida para fazer a reportagem para a TSF, e em vez de estarmos a pagar uma viagem destes 2 bilhetes, pagámos só um. E é simpático, não é? E pronto, e foi de facto uma viagem incrível, porque tu chegas a outro planeta. Eu acho que só há dois sítios neste nosso planeta em que eu me sinto extraterrestre, que é lá e que é debaixo d'água. Enquanto mergulhador, se cada vez que vou lá, sinto-me como estando a visitar um planeta, um outro planeta, que é o planeta Água, onde há outra sociedade, há outras regras, onde há muito ainda por explorar, e onde tu tens de te portar exatamente como um extraterrestre civilizado, que é não influir. Agora, na Antártida, tu tens uma coisa incrível, que é um sítio onde não há ninguém. Não há ninguém, não há monumentos, não há uma sociedade, não há costumes, entre aspas, os nossos costumes, em que tu normalmente te apaixonas quando vais a um país, não é? E ali não há nada disso. Há pinguins, há cientistas, há focas, pinguins, leões marinhos, elefantes marinhos, focas leopardo, baleias, secuas, que são uns pássaros tipo gaivotas com upgrade. Mas não há maneira, de repente há assim uns cientistas, não é? E uma imensidão branca enormíssima. E depois, nós vamos à Terra várias vezes, e aquilo é incrível, não é? É de facto a dimensão dos glaciares é qualquer coisa de impactante, não é? As várias cores que os glaciares têm, dependendo das algas que têm, da quantidade de ar que têm lá por dentro. Ou seja, o gelo é um elemento extraordinário, não é? E tudo aquilo sempre com um mar extremamente calmo, depois de teres passado 2 dias a cruzar a passagem Drake, que é o mar que medeia o sul da América Latina, portanto, onde está o Ushuaia, onde está a Terra do Fogo, onde está o canal de Beagle, etc., até tu chegares à Antártida. São 2 dias em que tu estás a levar castada à séria. Num barco, um navio relativamente pequeno, que era o Explorer, que afundou, viagens depois afundou-se, foi um Titaniquinho. Sim, foi com o iceberg também, aquilo não correu bem. E pronto, é uma viagem para não esquecer nunca, porque é um ar, é uma luz, é um sítio. Uma viagem que claramente recomendas. É uma viagem que eu recomendo, sim. Antes que desapareça. Sim. Sim. Se apareça, então é melhor irmos talvez mais para as gerações mais novas, porque na nossa, eu penso que até aos fins dos meus dias ela não desaparecerá, com certeza. É conhecido o carinho que tens pelo Belenenses. Como é que atravessaste este período em que, como no caso do BES, havia um Belenenses bom e um Belenenses mau? Acho que foi um profundo disparate. Não, só isso, não digo mais nada, é um profundo disparate, não é? Por acaso estamos a ter esta conversa no dia em que o treinador do Belenenses... Eu sei. Eu não sou, repara uma coisa, eu não sou muito futeboleiro, com o melhor respeito para as pessoas que gostam
de uma forma apaixonada por futebol. Gosto das nossas exibições, das nossas seleções, da seleção masculina e da seleção feminina. Gosto de ver um bom jogo de futebol. Não suporto a animalidade que rodeia todo aquele muito quando fundamentalmente é um desporto que tem não só um desporto bonito, como proporciona um espetáculo fantástico dos adeptos. Quando os adeptos fazem um espetáculo que faz parte do espetáculo do futebol, não é? Portanto, tudo aquilo que depois perturba o futebol, esse espetáculo é feio, não é? É muito mau de se ver. Eu, portanto, tenho um exemplo agora. Um dos meus filhos está a praticar futebol americano, que é uma coisa que as pessoas não sabem que em Portugal existe sim. Ainda. E o que eu vejo, que é um desporto de uma violência de embate, não é? Incrível, é de uma é de um civismo e de um civismo. Até porque é um desporto muito complexo, porque aquilo não é só embate, tem ali tanta matemática envolvida. Pois, mas é um desporto, e eles sabem isso tudo, sabem essas regras todas, né? Ou seja, e quando chega a ser enternecedor o civismo com que eles se tratam e com que tratam o jogo e com que os adeptos se chitam, se gritam, vociferam, mas não passa dali. Não é? É o espetáculo, não é? E às vezes com um bom churrasco também. Acompanhas o Super Bowl? Vi este ano pela primeira vez o Super Bowl e tal? É extraordinário. É qualquer coisa para já, vamos lá ver uma coisa. Toda a indústria que aquilo se envolve, basta ver os anúncios. Basta ver que a Super Bowl deste ano foi o programa mais visto desde que o Homem Pisou a Lua. Pronto, não é? Lá está. E eu fui um dos que viu o Homem Pisar a Lua. Portanto, já tive nos dois. E já agora, como é que isso foi? Porque eu nasci em 86, obviamente, que é que consigo imaginar. Foi impressionante. Foi indescritível. Não. Ou seja, eu felizmente não faço parte, ou não estou rodeado por quem acha que o homem nunca foi à Lua, que aquilo era tudo feito com espelhos, era feito no cinema. Portanto, todos nós vimos aquilo aqueles momentos como qualquer coisa de o mundo vai recomeçar. Não é? É como se o mundo recomeçasse ali. Não é? Agora, o do Super Bowl, basta tu veres. Não vou só pelo custo dos anúncios, $7 milhões em 30 segundos, não é isso. Tu viste quem é que entra nos anúncios? Kanye West, aquele da Paramount que mete uma série de personagens. Então, tu tens um anúncio em que entra o Ben Affleck e a J-Lo. Exato. Não é? O casalinho para um anúncio de donuts. E tu era dos melhores, diga-se de passagem. Sim, mas quanto é que custou isto, não é? Ou seja, quanto é que custou isto? Mas são realidades diferentes, são mundos. Olha, é a nossa interioridade. Mas é impressionante. É impressionante e tu pudeste ver naquele jogo todo, de facto, o lado do civismo. Não é? Em nada. Mesmo quando, no calor do jogo, eles vão de capacete contra capacete e de repente há uma caçada, porque aquilo é um jogo de contacto físico, né? Imediatamente chegam 3 tipos ou 4 tipos que imediatamente se separam, mas não passa dali, né? Não passa dali, não há ressentimentos e no fim está tudo fantástico. Para terminar este leque de perguntas, tu em várias entrevistas que foste dando ao longo dos tempos mencionas uma certa aptidão para a cozinha. Me gusta. Queria que me falasses de um certo arroz à valenciana que uma vez cozinhaste para 20 pessoas e que, palavras tuas, saiu tão bem que nunca mais consegui fazer outro igual. Exatamente. Uma vez, há muitos anos, na Costa da Caparica. Eu acho que não sei se Trovante já havia, se não. Portanto, estamos em anos 70. Na minha casa na Costa. Acho que foi não foi no verão, portanto não foi no meu dia de anos. Terá sido... Bom. E então... Fomos todos para lá e eu pus uma grande panela e fiz um arroz à valenciana. Foi fantástico. Tinha tudo lá dentro que podes imaginar que um arroz à valenciana possa levar. Ou seja, não é feito com a mesma técnica da paella, mas os ingredientes são os mesmos. Só que aquilo é uma grande arrosada. E como é que se faz um panelão daquele para 20 pessoas e que tem que ser grande, que eram 20 jovens, portanto,
esfomeado, em que aquilo em nenhum momento era próprio para reboco de parede. O arroz ficou soltinho, ficou bom, ficou agradável, ficou muito bom. E pá, exatamente. Olha, nunca mais fiz, se calhar um dia deixo fácil. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. Entramos agora nos temas da semana, com particular destaque para a 58ª edição do Festival RTP da Canção, cuja primeira semifinal se realizou no passado dia 24 de fevereiro. Das 10 canções a concurso, foram apuradas 6 para a grande final, a saber: Pontos Finais de Rita Rocha, Teorias da Conspiração de Nena, Bem Longe Daqui dos Perpétua, Grito de Yolanda, Pelas Costuras de João Borges e Memory de Noble, nesta última, eleita por televoto. A segunda semifinal está marcada para este sábado, 2 de março, e contará com Buba Espinho, Cristina Clara, Léo Midea, Filipa, João Couto, Cuca, Não Maca com Ana Maria, Maria João, Rita Onofre e Silke Nobre. Luís, tens acompanhado este novo formato do Festival da Canção? Não. De todo? Não de todo. Não é por, atenção, não é por snobismo, nem por desconsideração. É só por gosto? É só por gosto. Não, concursos que elegem o melhor e o pior. Tu és bom e tu és mau, e põe no pódio. Não, eu sei que me podes dizer: sim, mas tu já concorreste ao Festival da Canção há muitos anos. Fiz a letra para uma música do João Gil, em que cantou a Lara Lee, ela ganhou o prémio de interpretação. Foi chamada uma aventura, não é? Foi um one night stand. Não, nada, sem nenhum compromisso. Mas é esse lado do pôr a votos. Tu és melhor do que eu. É qualquer coisa que não está dentro do meu imaginário, não é? Aqueles festivais onde tu dizes, onde nós fomos, onde eu fui e o Trovante foi, não existia isso. Não, são festivais de apresentação, como é que há o Nós Alive, ou como é que há o Rock, percebe? São festivais de música, música e debate. Agora, estes continuo a dizer, tenho todo o respeito e muitos deles são meus amigos, eu conheço, estão tudo. Agora é uma questão minha, pessoal. Não... Se te voltarem a convidar para compor, recusas? Nunca me convidaram, e se me convidaram, não irei dizer que não. Não, por uma questão de princípio, porque eu dizer que aquela canção é melhor do que a tua, quem sou eu para dizer isso? Não é? A música não há lugar para competições? Não há lugar para competições. Não é quem é que é o melhor e pior, o melhor pianista do mundo, ou o melhor cantor do mundo, ou o melhor grupo do mundo. Sei lá. So you need to know, maybe I mistook pure distraction for a flash of love. I wanna clear the air by Monday, if all the tanks are gone. Passamos agora para música nova. Os norte-americanos MGMT lançaram recentemente o seu 5º álbum, Loss of Life. É mais um volte-face sonoro, a dupla abandonou a pop eletrónica de Little Dark Age para enverdar por uma música toada mais psicadélica, onde as guitarras voltam a ter algo a dizer. Em entrevista à Blitz, Andrew Van Wijngaarden e Belle Goldwasser, os dois membros que compõem os MGMT, afirmaram que este disco lhes recorda aquilo que sentiram quando começaram a fazer música juntos. Apesar do título, Loss of Life é descrito como um álbum sincero e positivo. Segundo Andrew, está a tentar passar ao lado desse sentimento de que tudo é horrível ao lembrar as pessoas e a nós próprios que só há uma coisa que está sempre acessível e que não nos pode ser retirada: o amor, as relações, as ligações com as pessoas. Luís, tu há 30 anos dizias isto. Eu assino em baixo. Houve uma altura em que as pessoas saíam à noite para ver os amigos para falar, mas sinto que agora as pessoas estão sempre em estado de pose. Isto é quase como se tivesses previsto o Instagram. É, quase. Dá a ver? Concordas que há que lembrar as pessoas do que é verdadeiramente importante? Claro. Quando tu de repente vês, como eu já vi, e tu vês facilmente, num restaurante, um casal em que estão os dois sentados do mesmo lado da mesa e os dois a olhar para o telemóvel, não é? Quando tu vês uma reunião de mesas, como eu já vi, em que as pessoas estão 4 ou 5 pessoas agarradas ao telemóvel, cada uma a falar com ele com o telemóvel, ou a rir-se daquilo que está a ver,
quando há esta completamente a ausência de sentido de sociedade, não é? E sempre essa sensação que as pessoas gostam de ter, de estar a ser observadas, não é? Que é uma coisa horrível, não é? A pessoa sentir que está sempre a ser observada, mas as pessoas gostam de sentir isso, não é? Que fazem parte de alguma forma do presente e da realidade de alguém que está a olhar para elas, quando não está ninguém a olhar para elas, não é? As pessoas têm, cada um, nós continuamos a ter a importância que temos, não é? A relativa àquilo que somos, é aquilo que fazemos, é aquilo que contribuímos para o outro que está ao nosso lado, não é? Portanto, aquela frase que tu mencionaste, que o que é importante para nós é isso, de facto, não é? Porque isso é que faz em todos os aspectos, em todos os segmentos da sociedade, que faz a sociedade andar para a frente, seja no trabalho, seja no lado do criativo, também é um trabalho, obviamente, seja naquilo tudo que nós fazemos e cada um de nós produz, esse lado da interação humana é fundamental. Sem isso somos estranhos, sabe? Porque no meio animal existe esse lado, é fundamental e mantém-se. E existe. E nós temos a tendência de fazer com que isso não exista. Quer dizer, nós contrariamos constantemente a nossa condição de animal, não é? E esse contrariar constantemente a nossa condição de animal, às vezes leva-me a este lado de pensarmos que nós estamos a destruir o planeta. Não, nós estamos a destruir é a nós. Antes de mais nada, não é? Como, já não sei quem é que dizia, um cientista, eu sou muito mal a fazer citações, mas alguém que dizia, não, o planeta está cá, não sei quantos, não é? Ao tempo a que está, e já despachou 5, já fez, não é? 5 vezes já despachou o pessoal que aqui estava, não é? Ou seja, quando eu digo pessoal, é a vida, ou seja, já fez 5 extinções, é isso que eu queria dizer. E nós neste momento somos capazes de nós extinguir-nos mais rapidamente a nós próprios, e o planeta continuará aqui pronto e disponível para fazer mais outra coisa qualquer. Não sei se são dinossauros, são pessoas, não. Portanto, sim, estamos a destruir o planeta, mas ao destruir o planeta nós estamos fundamentalmente a destruir-nos a nós próprios já, neste momento. E isso é que nós temos que ter alguma atenção. Oh, there she goes. Saltemos agora para os concertos da semana. O primeiro dia de março será pródigo em atividades musicais ao vivo em Lisboa. O rapper português Dillaz irá apresentar o seu novo álbum, o próprio, ao Coliseu dos Recreios, e a 15 de março atuará no Coliseu do Porto. Os Glock and Wise passaram pelo Music Box para celebrarem um ano de gótico português, o seu mais recente trabalho. Na Culturgest será Bruno Pernadas a subir ao palco e Miles Kane, que lidera os Last Shadow Puppets ao lado de Alex Turner, dos Arctic Monkeys, passa pela Sala Lisboa ao vivo, antes de subir até o Art Club no dia 2 de março. Na próxima semana, o grande destaque vai para o regresso dos históricos Jethro Tull, que virão apresentar o seu mais recente disco, Rock Float, aos Coliseus de Lisboa e Porto, a 6 e 7 de março, respectivamente. Sobre este último, Luís, contaram-me uma história curiosa. O Luís Filipe Barros, do Rock em Stock, dizia que passava a segunda parte da Balada das Sete Saias ligada a uma canção do Jethro Tull. Para não destoar, mostrar ali que havia ali alguma semelhança. Era uma banda que andassem a ouvir na altura? Tipo guarda-costas, não é? Claro, o Jethro Tull fazem parte da nossa formação musical, não é? O Jethro Tull, os Yes, o Gentle Giant, ou seja, todas as bandas que naquela altura, depois os Genesis, ou seja, todas as bandas que naquela altura faziam música e grande música, faziam parte da nossa formação e também das influências que nós trazíamos para dentro da música que fazíamos, não é? E isso é, às vezes até é notório, não é? E é bom que assim seja. Somos filhos, somos musicalmente filhos da música, da grande música que se fazia naquela época, inclusive da música portuguesa que se fazia naquela época. Portanto, em tudo para ter uma devoção equilibrada
ao Jethro Tull e o Sr. Ian Anderson. Qual é que é o teu álbum favorito? Deles? Sim. Pá, agora estás-me a fazer uma pergunta que agora tenho que passar todos. Mas o Thick as a Brick é a grande referência. Eu sou mais fã do Aqualung, mas sim. São coisas diferentes, percebes? Ou seja, o Aqualung é um álbum com canções, não é? O Thick as a Brick é um álbum de conceito, assim como o Passion Play, não é? São duas coisas, são duas abordagens totalmente diferentes, não é? E isso faz toda a diferença. Ou seja, são bandas que eram capazes de fazer e que tinham essa atitude de dizer, não, agora vou fazer uma peça de resistência, não é? Como os Yes faziam o Tales from Topographic Ocean, etc. Mas depois tinham álbuns com canções como o Fragile, como etc. Isso era assim. Vais estar neste concerto? Eu quero ver. Que dia que é? Dia 6 de março, no Coliseu dos Recreios. Eu quero ver se vou ver, porque o último concerto que eu vi deles fui ver nessa altura ao Pavilhão Atlântico, não é? E o som que eles trouxeram era tão pequenino que eu estava com uns amigos ao lado e os amigos estavam a falar assim, uma coisa, eu disse, escalem-se, não ouço nada. não se consegue ouvir, era muito baixo, era muito pequenino, mas deu com muita atenção, via-se que de facto é extraordinário. Falaste dos Yes, eu também tinha uma pergunta sobre os Yes. Preciso que me contes a história de quando estiveste, e cito, 6 horas em pé com lama até aos tornozelos à espera de os ver. Pois, Isto foi onde? Foi no primeiro Rock in Rio, em 85. No Brasil. No Brasil. Para chegar nessa altura, ao sítio onde estava o Rock in Rio, eu estava em Copacabana, era uma aventura, não é? Imagina, com toda a gente ir para lá, e chovia, teve a chover o tempo todo, choveu muito, e de repente estavam naqueles 250 mil pessoas, não é? Que constantemente, que todos os dias estavam a revolver aquele chão. E eu combinei e disse a quem estava, disse, não, eu só vou para ver os Yes, os restos vejo pela televisão. E vi pela televisão, vi aquele fantástica noite chamada A Noite da Saudade, não é? Onde tocaram onde teve o Al Jarreau, onde teve o James Taylor, onde teve enfim, que foi um festival de rock onde esteve muito da música popular, fora do formato rock, e onde tiveram os Queen também. E de repente fui ver os Yes, e foi uma aventura até chegar ao recinto do Rock in Rio. Entramos e depois a questão era onde é que nos vamos posicionar para ver o concerto. Estás no recinto principal em frente ao palco e ficaste muito longe do palco? Fica-se bastante longe, não dá para estás a furar muito, mas o palco era muito grande e o trabalho de iluminação era notável. Eles usaram lasers e o laser pode ser muito mau gosto, né? Um trabalho de laser pode ser de muito mau gosto, e eles fizeram aquilo com um gosto incrível, com um bom gosto fantástico. E depois havia ao lado uma tenda grande com umas bancadas onde estavam a ser projetados em uns ecrãs o espetáculo, pormenores do espetáculo, não é? Ou seja, a realização estava a ser enviada para dentro do... Penso que estava precisamente para a televisão, estava a ser enviada para dentro dessa tenda. E então nós andávamos a correr do em frente ao palco para dentro da tenda, né? Que era onde andávamos a correr. Para quê? Porque era lá dentro que nós íamos descansar um bocadinho, não é? Porque de facto aquilo foi penoso, e o espetáculo deles demorou muito. Eles tocaram tudo, não é? Não estava o Steve Howe nessa altura, estava o Trevor Rabin. Enfim, foi... Pronto. Portanto, foi um bocado um sonho que eu tinha, era ver os Yes ao vivo, e acabei por ver. Que já agora pode-se dizer que regressam cá no final de abril. Sim, mas já não tenho Chris Squire, é a mesma coisa, não é? Já não tenho, não sei quem é que está lá agora. O Ian Anderson também acho que já não está. Acho que está o Steve Howe, o guitarrista. Sim, cabeça realmente também não sei. E acho que está o Steve Howe, não sei se está o Bill Burford na bateria. Patrick Moraz, acho que está o Patrick Moraz outra vez nos teclados, não sei, mas já não é a mesma coisa. O Chris Squire era um baixista. O som dele era um som que só se fazia nos Yes, não se via nem mais nada nenhum. Não deixe
mexicans. Não sou de fazer intriga, nem de comprar falsidade. Distingo cá toda a espiga e sei bem que se é verdade o que o do palanque falou. Eu não invejo o assento com a almofada macia. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado a Luís Represas por ter juntado a nós. O meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Terminamos, como de costume, com uma breve leitura à escolha do convidado. Luís, diz tu a justiça. Ora bem, para já, muito obrigado pelo convite. E eu vou ler um texto que eu escrevi no álbum anterior, no Fora de Mão, no Boa Hora, de uma canção chamada No Colo do Vento, que eu depois em que fiz um dueto com o Carlos do Carmo. Eu acho que foi depois de 40 anos de amizade, por fim conseguimos cantar os dois juntos numa canção, e ainda por cima tenho todo o orgulho em que tenha sido uma canção minha. E há uma história que chama-se No Colo do Vento. Eu, quando escrevi esta canção, escrevia com este propósito de abordar um tema complicado e sensível que muitos de nós ainda continuamos a ver mais ou menos quando nos toca pela porta de o esconder, que é o tema das demências, não é? Penso que difícil será algum de nós que não tenha no nosso círculo familiar de amigos alguém que esteja com estes fatores de uma enorme limitação e de um destino cruel e que não se pode mudar, mas que se pode fazer com que, com esta compreensão profunda do que é que se passa aqui, do que é que está a acontecer, as coisas podem ter um caminho menos doloroso e menos penoso. Basta sabermos de que é que estamos a falar e tratarmos esse fator com humanidade e conhecimento. Chama-se No Colo do Vento. É engraçado que ainda tenho aqui escrito Fado Carlos, porque eu, quando compus isto, assim, isto era giro cantar com o Carlos. Isto é uma coisa que é escrita para um homem só, mas depois acabamos por dividir isto entre dois homens, dois amigos que vão falando sobre isto. Não vivo agarrado ao passado, nem a tempo algum. Não vivo só porque estou vivo e em tempo nenhum. Que importa o que vivi? Porque te ausentas de mim. Eu quero levar-te ao futuro, e o presente é aqui. Passeio de rua em rua que já percorri, espreito por cada janela de onde te vi. Lá dentro nada mudou, mas sei que o perfume acabou. E agora só cheira a saudade, e a saudade voou. Cada momento que passa é uma estrela cadente, que entrega tudo o que tem naquele momento, e se pedires um desejo não lhe vai ser indiferente, mas vai trazê-lo deitado no colo do vento. Sei que o princípio é o meio do fim. Sei que esse mundo é só teu e não se abre para mim. Tu és o mundo que é meu. E como um dia jurei, cada beijo que dou é o primeiro que dei. Segura-me ao braço um instante, um passo e outro adiante. Desculpa se não te acompanho na tua miragem. As paredes do salão, as tábuas todas do chão, sorriem ao ver-te de novo, descalços os pés. A névoa que tinhas nos olhos agora são pérolas negras, e a cada volta que dás, recordas quem és. E se me vires chorar, não vou poder disfarçar. É porque eu sou assim. Nunca soube dançar. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.